Fala galera, beleza? Professor Wesley aqui para mais uma aula de História e dessa vez a gente vai falar sobre o período clássico da Grécia Antiga. Lembrem-se que a Grécia Antiga é dividida em períodos, né? Há o período pré-homérico, de formação, né, da Grécia, das invasões, o período homérico, e aí em que se formam as cidades-estado, as polis, o período arcaico, que vai de 800 a.C. até 600 a.C., e que é o período em que é o desenvolvimento de Atenas e Esparta, que é uma expansão migratória para a bacia do Mediterrâneo, né? E a partir mais ou menos de 600 a.C. começa o período clássico da Grécia Antiga. Nesse período, um dos pontos mais importantes é a guerra entre os gregos e os persas, né? As guerras que ficam conhecidas como guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de medos. Os persas eles descendem de um povo conhecido como medos, e aí os gregos chamavam eles de medos, então por isso guerras médicas, ou também guerras greco-pérsicas, né? Que também define a guerra. Essa guerra ela acontece porque os persas estão em processo de expansão territorial, vindo da região, indo da região onde hoje é o Irã, é onde eles se estabelecem, conquistando territórios que eram da Mesopotâmia, até territórios que eram da Anatólia, e conquistando colônias gregas lá na Anatólia, a região onde hoje é, por exemplo, a Turquia. E ao conquistar esse litoral da Anatólia, que tinha colônias gregas, os persas vão acabar atravessando o mar Egeu e vão atacar a Grécia. Então os gregos eles foram atacados pelos persas. Uma das primeiras batalhas ocorre por volta de 492 a.C. Essa batalha, o rei Dario I é o grande rei, né, dos persas que ataca a Grécia. Nessa guerra, nessa batalha, a Batalha de Maratona, famosa batalha, né, pelo mensageiro ter corrido 42 quilômetros, pouco mais de 42 quilômetros para dar uma notícia sem parar e ter, né, morrido após a corrida e aí ter dado origem ao esporte, né, a maratona. Porém, nessa batalha, os persas eles enfrentaram mais ou menos 10 mil hoplitas, ou seja, 10 mil gregos de várias cidades, liderados pelo Milcíades, né? E aí, nessa batalha, os persas vão ser derrotados, porque muitos navios persas, ao atravessar o mar Egeu, acabaram naufragando, acabaram sendo afundando, e aí, ao encarar os atenienses na costa, eles vão acabar sendo derrotados, e o rei, né, o rei Dario I, vai ser morto. E aí assume o seu filho, o rei Xerxes, né? E aí Xerxes ele vai dar uma reformulada, uma reorganizada no exército persa, e no ano de 480 a.C. ele atacou a região de Salamina. E aí, entre as batalhas, nessa grande batalha de Salamina, vai haver a batalha do desfiladeiro das Termópilas, que é onde aparece, né, o rei Leônidas e os 300 de Esparta. Os persas vão enfrentar uma simaquia, uma aliança entre as cidades-estado gregas, e essa simaquia ela vai ser principalmente liderada pelo Pausânias, né? Também aparece o general ateniense, o Temístocles. Então é uma amostra de que os gregos, mesmo sendo cidades independentes, diferentes e muitas vezes até inimigas umas das outras, contra um inimigo externo, um inimigo comum, elas conseguiam se unir muito bem. E essa aliança ela vai dar fruto porque os gregos vão vencer os persas novamente. E aí, depois de várias outras tentativas de ataque, né, de várias décadas se passando, no ano de 448, os persas, né, cansados de serem derrotados, eles vão assinar com os gregos um documento, né, vão assinar uma trégua, uma paz, chamada Paz de Calias, né, ou Paz de Calias. Esse documento ele estabelece o fim dos conflitos entre os gregos e os persas. Os persas ficam com a região da Anatólia, né, e os persas ficam com a região da Anatólia, perdão, e os gregos ficam com seu território grego, sem mais invasões, sem mais ataques, porém
boa parte do território da Grécia foi destruído na guerra, né, nos vários conflitos, nas várias batalhas. E durante a guerra, tanto Atenas quanto Esparta, que digamos que lideraram aí a Grécia contra os persas, eles acabaram criando as chamadas ligas para poder unir recursos. Então, Atenas ela montou a Liga de Delos. As cidades próximas de Atenas mandavam recursos, soldados, dinheiro para Atenas manter ali o exército, né, e a defesa. E Esparta criou a Liga do Peloponeso. E os espartanos, então, também passaram a pegar recursos das cidades em volta. Quando a guerra contra os persas acabou, as duas cidades, né, que despontaram aí passaram a se reconstruir. E essa reconstrução acabou sendo importante para as duas, porque logo depois, né, alguns anos depois, a importância das duas e o desenvolvimento das duas vai acabar entrando em choque. E aí Atenas e Esparta vão acabar entrando numa guerra, né, travando uma guerra para ver quem tomava o controle da Grécia. E essa guerra vai ficar conhecida como Guerra do Peloponeso. Essa guerra ela aconteceu entre 431 a.C. e 404, cerca de 30 anos ali no finalzinho do século V a.C. Essa guerra ela foi muito desastrosa para as cidades gregas, porque ao durar quase 30 anos ela destruiu muita coisa, né? Morreu muita gente, destruiu muitas áreas. E depois do fim da guerra, da vitória de Esparta, né, que tomou aí o posto de grande líder da Grécia, outras cidades, como Tebas, por exemplo, também entraram no conflito. E aí Tebas vai atacar Esparta para tomar o território, para tomar o controle da Grécia, e vai conseguir. Depois Atenas vai tomar de Tebas o controle da Grécia. Então várias cidades vão disputar o poder na Grécia, e isso vai enfraquecer a Grécia como um todo. Essas disputas vão acabar enfraquecendo a Grécia, tanto que a Grécia vai acabar sendo invadida e dominada. Então, no ano de 338 a.C., o rei da Macedônia, Filipe II, ele vai perceber esse enfraquecimento da Grécia por conta dessas brigas entre as cidades gregas, e ele vai atacar a Grécia e dominar a Grécia, né, na Batalha de Queroneia. E aí então a Grécia deixa de ser totalmente independente e passa a ser dominada pelos macedônicos. Porém, o rei Filipe II ele morre 2 anos depois, né, em 336. E então ele assume o controle no lugar dele, o filho dele, o Alexandre, que vai ficar conhecido na história aí como Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E o Alexandre, então, ele como tinha sido aluno do Aristóteles, teve contato com a cultura grega desde muito pequeno, ele acabou, quando teve a oportunidade de governar a Grécia, né, junto com a Macedônia, ele vai se vingar dos persas, ele vai juntar o exército e vai atacar os persas e tomar territórios que era dos persas, vai até as portas da Índia. Então ele vai dominar toda a região ali da Grécia até a Ásia, até a Índia, até as portas da Índia. E ele então acabou levando a cultura grega para todos esses lugares. O Alexandre, ele não era a favor de destruir a cultura do lugar. Então ele pegava a cultura grega, levava para esses lugares e queria que essas culturas se conhecessem, que as culturas se unissem e se transformassem e levassem o melhor para as pessoas. Tanto é que um exemplo são as bibliotecas. Né? Todas as regiões que o Alexandre conquistou, ele pegava uma cidade para reconstruir e dava o nome de Alexandria, e havia uma biblioteca nessa cidade que tinha cópias dos textos gregos e dos textos do local. Então, assim, o Alexandre ele vai servir aí como um difusor da cultura grega, e isso vai ser, né, importante para salvar, para difundir, para salvar alguns textos gregos aí que a gente tem até hoje, né, para poder estudar, para poder pensar, para poder ter como base. Então, esse período da cultura grega, esse período aí da história da Grécia Antiga, ele é marcado pelo domínio do Império dos Macedônicos sobre a Grécia. Então, esse ano 338, que é o ano que a Grécia é dominada pelo rei Filipe, é o ano que marca o fim do período clássico e começa o chamado período helenístico, que é a última fase aí
da Grécia Antiga. Essa fase vai durar aí até mais ou menos uns 200 anos, até que o mundo romano, né, em expansão, vai dominar a Grécia, dominar a Macedônia e dominar quase todas as regiões ali que eram do Império do Alexandre. Então, o período clássico, né, e helenístico é esse, e a gente se vê numa outra aula, ok?